Oi, queris! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o vocabulário da perfumaria. Como a gente analisa, avalia uma fragrância na perfumaria sem usar jargões que são criados na internet, até às vezes, popularmente, por falta de um conhecimento do vocabulário correto que melhor descreva uma atitude da avaliação, um atributo da avaliação. Quando um cliente quer desenvolver um projeto, que é, na verdade, um perfume final, ele chama uma casa de perfumaria, se ele não tiver perfumista interno, e a casa de perfumaria vai levar a sua equipe, seus perfumistas, seus avaliadores, o seu marketing, a sua área comercial, para identificar as necessidades do cliente. Então é lá que, com o cliente final, que nós ficamos sabendo o perfume que ele quer lançar, que cheiro ele espera ter naquele perfume, se o perfume será fresco, será quente, se será um perfume intenso, se será uma leveza. Neste momento, não existe nome, não existe frasco, só existe o conceito. Da mesma forma que o cliente explica para uma casa de perfumaria que ele quer lançar um perfume nessas qualificações, ele vai explicar para a empresa de frasco, a empresa que desenha o frasco, para a empresa que desenha o rótulo, para a agência que vai criar o conceito do nome, que vai trabalhar o conceito que a equipe de marketing está criando para transformar tudo isso no perfume final. Então, quando vocês não gostam de determinado nome, de uma cor, de um rótulo, de um frasco, de um penduricalho que tem no perfume, isso não tem nada a ver com a casa de perfumaria, porque a casa de perfumaria fez a essência, aquela parte oleosa de ingredientes que vai entrar na composição do perfume final, que vai torná-lo depois o suco que vai fazer você comprar ou recomprar um produto. A gente sempre diz na perfumaria que o frasco, o nome, o conceito, a campanha, a embalagem, tudo isso é muito importante para a compra de um produto, mas a recompra de um produto só será feita se você gostar do cheiro. E é isso que faz com que alguns perfumes se perpetuem por tantos anos. A gente vê o que acontece com Chanel 5, por exemplo. Desde 1921, um perfume que continua no mercado. Shalimar, outro clássico de 1925, não é brincadeira ter um clássico tão longo assim. Alguns clássicos mais modernos, como o Trésor, que é um dos meus perfumes queridos, que não saem da minha coleção nunca, que eu amo, é um perfume da década de 90, de 1990. Então, esses perfumes só se perpetuam por pessoas como eu e você, que amamos esses perfumes e continuamos a recomprá-lo. Muitas vezes a gente fala, não dá só para encher o frasco, porque eu já conheço a embalagem, eu tenho. Se é um perfume que eu uso constantemente, eu acabo jogando o frasco fora. Se é um perfume que eu uso de vez em quando, é óbvio que não, mas se é um perfume que acaba eu compro o outro, e vocês sabem disso, que muitos de vocês também fazem isso, acabam comprando um e recomprando e assim por diante. Tá, mas a gente falou sobre o projeto, quando o projeto chega e os avaliadores se sentam e começam a pensar no conceito dado e começam a instigar os perfumistas a trabalharem em algumas direções.
Sempre é dito para o perfumista que ele pode ter liberdade. Muitas vezes o perfumista participa dessa primeira reunião com o cliente e quando chega na empresa, ele traz um frasquinho lá que estava na mesa dele e ele fala para o avaliador. E eu trabalhei na área comercial e me envolvia muito olfativamente, porque eu amo perfumes. Então eles chegavam e diziam: cheira isso aqui. E a gente cheirava e ele dizia: eu pensei nessa direção, é uma criação que eu estou fazendo, eu coloquei ylang, coloquei coco, e como o perfume tem um certo lado solar, eu acho que esse lado do coco vai combinar bem. Aí o avaliador diz: mas coco não vai muito bem no Brasil, tome cuidado para não passar do ponto do coco, eu acho que esse coco está um pouco evidente. Só para dizer para vocês que perfume é este que eu estou cheirando é o Soleil Blanc de Tom Ford. É um perfume da Givaudan, então eu tenho ele nos frascos de avaliação, que são os frascos que tornam possível as avaliações. Quando nós vamos avaliar perfumes, a gente avalia em frasquinhos como esse, frasquinhos pequenos, que se a gente gostar, se o pessoal, a equipe que estiver trabalhando antes de enviar para o cliente gostar do perfume, a gente leva para casa, usa uns 2, 3 dias seguidos na pele para sentir a evolução do perfume e depois dizer para o avaliador, para o perfumista, quais são as correções que devem ser dadas para o perfume. Então, suponhamos que nós vamos avaliar esse perfume. A primeira etapa de uma avaliação é a avaliação olfativa. Então, a gente faz o DIP das fitas olfativas. Eu não sei se vocês já notaram, mas as fitas olfativas, muitas delas são totalmente brancas quando você está numa loja, mas quando você está fazendo avaliação de perfumes, você pode receber uma fita com esses risquinhos, tá vendo? É o tanto que você precisa molhar. Se você molha no primeiro risquinho um perfume, todos os outros deverão estar molhados apenas um risquinho, porque você tem que dar chances iguais a todos os perfumes. Isso é mais ou menos o que acontece no dia a dia para que a gente trabalhe de forma justa. Então eu molhei apenas uma parte dele e eu vou fazer a avaliação olfativa. Quando você for fazer a avaliação olfativa, não encoste no nariz, porque você vai ficar com o resíduo do cheiro, ainda está molhado. Você vai ficar com... que delícia! Esse aqui é o Soleil Blanc. Você vai ficar com o registro do cheiro no nariz e quando você for cheirar o outro perfume, porque muitas vezes nós cheiramos 10 perfumes de uma única vez. E aí, sucessivamente, você faz as avaliações. Muitas vezes a gente de cara já acha que um cheiro não está condizente com o que você espera daquele conceito, daquele produto. E quando eu fui da área comercial muitas vezes, e a área comercial tem de se preocupar também com as vendas, de fazer um produto que vá vender muito, porque o Brasil não era e nunca foi, na época que eu trabalhei, um país de perfumes de nicho. Agora nós começamos a ver esse interesse crescer pela perfumaria e poderemos ter mais perfumes de nicho e locais aqui no Brasil. Então eu espero que isso aconteça. Mas quando você faz perfumes para a grande massa, o perfume da perfumaria fina para a massa, você tem que se preocupar com as vendas também. Então, e muitas vezes eu achava que um perfume não ia ser tão comercial, e eu sempre dizia para a avaliadora: venda este perfume para mim. Se você me convencer que este perfume é bom o suficiente para este projeto e que as pessoas vão amá-lo, eu vendo também este perfume. Então, muitas vezes, há essa questão de você aceitar o
e o cliente também gostou, começa-se a trabalhar os atributos do perfume, que são atributos que, em geral, são atributos que vocês mais mencionam além do cheiro: a difusão, a substantividade e a intensidade de um perfume. Então é muito importante que a gente analise todos esses atributos antes do perfume sair no mercado, para que não haja reclamações. E quando um perfume tem uma extrema difusão e dura pouco sobre a pele, é porque a intenção era essa, gente. Então não é que alguém resolveu criar uma aguinha de perfume. Não, muitas pessoas, embora a grande maioria se manifestem que o perfume não dura nada, que o perfume dura pouco, há pessoas, e muitas pessoas, que amam perfumes moderados, que odeiam entrar num ambiente e invadir o perfume do outro, que não gostam de entrar em ambientes em que os perfumes dos outros sejam intensos demais. E sabe como se chama isso? Isso se chama viver em sociedade. Por isso que a gente faz na perfumaria perfumes de todos os tipos. E o que é a difusão? A difusão é o que as pessoas costumam chamar na internet de projeção. Para você sentir a difusão, a melhor maneira é aplicar esse atomizador sobre a pele. Normalmente a gente chega com o nariz. O ideal é que a sua aproximação sobre a pele chegue até uns 10 centímetros, mais ou menos, aqui. Se você não sente o perfume, aproxima um pouquinho mais. Agora, a difusão é o quanto o perfume vai se espalhar em múltiplas partículas pelo ar. Isso é difusão. E a gente não chama mais de projeção. Eu mesma usei a palavra projeção no começo do canal, até porque eu falava, eu acho que não tem problema, é o jargão popular, é como as pessoas falam popularmente. Ocorre que eu mesma, estudando o significado da palavra projeção, percebi que projeção é você lançar de um ponto a outro ponto algo, e a gente não lança um perfume de um ponto ao outro. Projetar significaria eu fazer isso, lançando direto em alguém, quando na verdade o perfume está sendo difundido. E um perfume difuso é um perfume que alcança um relativo contato social com as pessoas, que deve ser de 1 metro a 2 metros. Muitas pessoas querem encher o ambiente, encher uma sala, e a gente sabe que há perfumes que são assim. Mas um perfume na perfumaria francesa, na perfumaria global, para ser bem difuso, para difundir bem, ele tende a alcançar 1 a 2 metros. E por que essa distância? Porque essa é a distância social, é a distância em que a gente para conversar com alguém e alguém vai se sentir perfumado por nós, sentir o nosso perfume. É diferente aqui no Brasil, que no Brasil a gente é muito de toque, né? E abraça, e beija, e toca as pessoas. E tem pessoas que querem que o seu cheiro... Um dia desses, uma garota me falou isso pessoalmente. Ela falou, eu quero que o meu cheiro fique na pessoa. Isso não é legal, gente, porque nem todo mundo vai gostar do seu perfume. Então, embora eu saiba que muitas pessoas querem isso, não é o que é legal, tá bom? Eu não gostaria que alguém me beijasse, me abraçasse e eu não sentisse mais o perfume que eu estivesse usando e ficasse com o perfume da outra pessoa. Porque, por mais que eu ame perfumes, naquele dia, o perfume que eu quis usar era o que eu estava usando e não o que a outra pessoa está usando. Então, isso é algo que
a gente tem de pensar quando a gente veste um perfume. Aliás, esse é o verbo vestir que se usa na língua inglesa. Na língua inglesa, ninguém fala eu uso um perfume, eu ponho um perfume. Eles dizem eu visto um perfume. Porque o perfume é uma vestimenta, como se fosse aquela última roupagem que você coloca antes de sair. E aí, com isso, é como se outra pessoa estivesse dizendo para você, a roupa que você tá não tá boa não, eu vou te dar outra roupa para você pôr agora. Então, tentem não fazer isso, mas se for parte da sua personalidade, quem te conhece já sabe e vai respeitar isso, é claro, e assim eu espero. Quando você quer saber se um perfume é difuso ou não, outro dia me perguntaram isso e eu falei, a melhor forma, se você não consegue você mesma identificar que o seu perfume é difuso, seu perfume se faz sentir em 1, 2 metros de distância, peça para a pessoa que vive com você, para a pessoa com quem você está sempre, um amigo, e pergunte, você está sentindo o meu perfume? Principalmente se é o seu perfume de hábito, aquele que você usa sempre, porque a gente já falou sobre saturação olfativa, e ela ocorre para o bem e para o mal. Então, se você tem que se submeter a um trabalho num lugar fétido, com o tempo, em poucos dias, você já se habitua com esse cheiro. O mesmo caso acontece com o perfume. Se você usa um perfume de extrema intensidade, você passa a não senti-lo mais e começa a pôr cada vez mais perfume, porque você não está sentindo. Aliás, esse é um tema muito interessante, a quantidade de borrifadas que a gente deve dar. E eu tenho falado muito constantemente com um amigo, o Pedro Pullman, e ele me escreveu esses dias dizendo que ele está fazendo uma experiência com borrifadas. Ele está reduzindo a quantidade de borrifadas que ele dá. Porque faz sentido isso que o Pedro falou. Eu adoro me exceder de borrifadas. Porque como eu vivo com perfumes, eu falo sobre perfumes, eu estou sempre perfumada, chega um momento que eu acho que os perfumes não estão mais sendo suficientes para me perfumar. E eu lasco umas borrifadas assim. E aí o Pedro falou assim para mim, Ellen, estou fazendo umas experiências e estou reduzindo a quantidade de borrifadas, porque algumas pessoas do convívio dele disseram em alguns momentos que se preocupavam com a quantidade de borrifadas que ele dá. E ele falava que realmente, ele me diz que realmente consome muito rápido frascos de perfume. E eu entendo isso. Eu ganhei um Trésor de 100 ml e o meu Trésor tá com um tantinho assim, gente. Ele é um eau de parfum, é um perfume intenso, uma floralidade opulenta dos anos 90, ou seja, finzinho dos anos 80, então ele carrega aquela floralidade opulenta, é um perfume que se faz sentir toda vez que eu uso, como não é um perfume mais do dia a dia, um perfume que está na mídia, assim, apesar de ser um perfume clássico, moderno, as pessoas sempre me perguntam o que eu estou usando, principalmente os mais jovens que não conhecem perfumes como o Trésor. E eu sei de tudo isso, que ele tem difusão, que ele é intenso, que ele tem ótima substantividade, mas eu ainda assim passo boas borrifadas dele, mais do que precisa. Então, o Pedro está levantando essa lebre aqui para nós e eu quero levantar essa questão com vocês também. Qual é a quantidade de borrifadas que vocês acham razoáveis para um perfume intenso? Um perfume que é frescor, gente, a gente nem precisa questionar. O perfume que é frescor, a gente praticamente toma banho deles, né? Então, essa questão da difusão, ela vai ocorrer com poucas borrifadas ou com muitas borrifadas. Se vocês já fizeram esse teste, se vocês eram de dar muitas borrifadas, diminuíram as borrifadas, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É uma experiência que eu acho que é um alerta também para gente verificar se isso faz sentido ou não. Além disso,
Há um tema na perfumaria que é o ponto óptimo de um perfume. Sim, é assim mesmo que fala, com P mudo, óptimo. Esse ponto óptimo indica o seguinte, que se um perfume é para ter 10% de dosagem, não adianta a gente dosá-lo mais. Não adianta a gente pôr 12, 15, 20%, que ele não vai ser mais intenso, mais difusivo. Pelo contrário, há um equilíbrio nas notas olfativas. Então, por exemplo, um perfume que tem muitas notas cítricas, muitas frutas alegres, frutas frescas, muitas notas aquosas, muitos especiados e muitos aromáticos, tem uma tendência a ser muito mais difuso, porque essas notas, elas conduzem melhor os cheiros e elas avançam com suas moléculas uma distância cada vez maior. Porém, elas todas pertencem à fase de saída e um pouco de corpo de um perfume. Isso significa que não vai durar tanto essa difusão dessas notas, por mais que elas sejam extremamente intensas. Aí, o que é que os perfumistas fazem para que a fragrância não passe de alguns minutos ou de 1 hora? Eles colocam notas pesadas de fundo. E se houver um desequilíbrio nessas notas pesadas, o perfume, que antes era extremamente difusivo, passa a ser pouco difusivo. Ele difunde, mas não tanto quanto ele difundiria naquela quantidade de ingredientes frescos que ele tinha antes de entrarem as notas pesadas de fundo. Então, entendem? Muitas vezes você fala, poxa, mas eu comprei um perfume oriental, gourmand, super pesado, ele gruda na minha pele, mas ninguém fala para mim o que eu estou usando, ninguém presta atenção. Aliás, gente, isso de prestar atenção e perguntar o que está usando, todo mundo aqui gosta, né? Eu também. Eu fico feliz quando perguntam, que perfume você está usando? Ai, o seu perfume está uma delícia. Eu juro para vocês que eu fico feliz, mas isso é coisa tão nossa, gente. Ninguém faz isso lá fora. Então, eu acho que a gente tem que cada vez pensar um pouquinho se a nossa intenção é perfumar a gente mesmo do jeito que a gente ama ou atingir o outro com o nosso perfume, porque é praticamente o que eu vejo muitas pessoas querendo fazer, não se perfumarem, não sentirem o prazer para si mesmo, mas quererem perfumar o outro. Há perfumes, muitos perfumes que surgiram praticamente nos anos 90, nessa época em que os perfumes ficaram um pouco mais intimistas, um pouco mais leves, menos invasivos, menos opulentos, que lançaram os perfumes segunda pele. Hoje esses perfumes são chamados de nude, mas é na verdade aquele perfume que não é para o outro sentir, é para você sentir. É quase que uma perfumação da pele. Eles são deliciosos, gente, deliciosos, e a gente tem de entender a estrutura dos perfumes para não ofender, às vezes, algumas empresas, ofender algumas marcas que trabalharam com essa identidade ou com esse conceito, um perfume. Então, perfumes assim, para quem gosta de intensidade, para quem gosta de perfumes opulentos, para quem gosta de encher o ambiente, não é para você. Então, ao invés da gente falar mal de um perfume, ofender uma marca por causa disso, simplesmente não use, não compre e diga isso quando você for se manifestar. Esse perfume não é para mim. E aí a gente tem de reconhecer se o perfume é bom ou não. Afinal, como eu disse,
Muitíssimas pessoas no Brasil e no mundo amam perfumes moderados, perfumes não invasivos. Muitas vezes, quando eu faço resenhas de perfumes nessa classificação de moderados, as pessoas se manifestam e falam: é o meu tipo de perfume, eu gosto de perfumes assim, que não encham o ambiente, que não chamem a atenção sobre mim, porque há pessoas que acham que a elegância não está em você chamar demais a atenção. Então a gente tem de respeitar, e é por isso que a perfumaria também trabalha perfumes desse tipo, ok? Muitas vezes nós chamamos de difusão a intensidade de um perfume, mas não é assim, tá? Na perfumaria, difusão e intensidade são diferentes. Aí você vai me dizer: ah, mas se o perfume está atingindo, ele foi difuso o suficiente para chegar em 1, 2 metros de uma pessoa, é porque ele é intenso. Bom, isso não é assim na perfumaria. São intensas as notas frescas que fizeram esse perfume alcançar outras pessoas. E como eu disse há pouco, quando você usa apenas notas frescas, vamos falar da Eau de Cologne, por exemplo, que são fragrâncias totalmente leves. Muitas delas duram uma hora e meia sobre a pele, ou que você se faça sentir e você tem de repor. E é assim mesmo, gente, é a construção, é a estrutura desse perfume. Isso não significa que o perfume é intenso, significa que ele é difuso, ele atingiu outras pessoas. Quão difuso ele é, se essa difusão vai durar horas, se esse perfume, além de difuso, será intenso, isso é uma outra coisa. A intensidade de um perfume é o quanto ele dura, tanto no ar quanto na pele. Na pele, somente na pele, é a substantividade de um perfume. Então, por exemplo, um perfume pode ser intenso o suficiente para ser sentido enquanto você o usa durante o dia, enquanto você caminha, encontra pessoas e as pessoas sentem esse perfume e em você. Pessoas que comentem sobre o seu perfume, ou que você saiba que o seu perfume ainda está exalando, ainda está difuso. Isso é a intensidade do seu perfume. O quanto ele vai ficar sobre a pele, e aí ele pode durar mais de 12 horas, 18 horas, passou às 7 da manhã, à meia-noite, você volta de todos os compromissos que você teve, vai tomar um banhinho e tá lá o perfume ainda exalando. Isso é substantividade. Então, um perfume substantivo pode ser feito de musks. Os musks não têm difusão. Se ele não tiver outros ingredientes e você só cheirar um musk, esse é um perfume de pele. É um perfume segundo a pele, é um perfume substantivo, mas não é difuso e não é intenso, a ponto de outras pessoas sentirem lá. O perfume que eu acabei de passar, que é o Soleil Blanc, do Tom Ford, é um perfume intenso, gente. Ele é um perfume à base de ylang, de coco, é um oriental floral, então ele tem notas orientais, notas ambaradas. Ele é um perfume certamente muito substantivo, que será um dos últimos. Se eu passar vários perfumes sobre a pele, ele será um dos últimos a ir embora quando eu for tomar banho no finalzinho da noite. Agora eu tô falando com vocês e pasmem, eu estou com La Vie est Belle no outro braço, e eu nem mencionei isso para vocês. Estou com La Vie est Belle no outro braço, mas o La Vie est Belle eu apliquei apenas com o pescante. Eu tirei a parte do pump, mas eu tenho ele num vidrinho, tá?
Então eu apliquei ele assim. Quando eu cheiro aqui perto, por isso que eu digo para vocês que é muito difícil a gente fazer avaliação de um perfume quando você ganha amostras desse tipo, amostras com pescante apenas, não amostra com o atomizador, com o pump spray. O pump spray, ele te dá outra experiência. Eu aplicando o Soleil Blanc com o atomizador aqui, ele está muito mais intenso do que o La Vie est Belle, que é um oriental gourmand ultra intenso nesta mão apenas com o pescante. Porém, se eu aplicar com o atomizador, agora não tem para ninguém, né, gente? La Vie est Belle, uau! Olha, eu tô aqui, já tô sentindo ele. Ele já encheu o ar, eu tô aqui fora é um lugar aberto, não tem nada coberto aqui, e encheu o ar. Isto significa que é um perfume difuso, intenso, e a gente que conhece La Vie est Belle sabe que ele também é substantivo, porque ele vai ser um dos últimos a ir embora da pele. Do jeito que eu havia passado, ele estava intenso e ele estava substantivo, mas ele não estava muito difuso não, porque eu não apliquei ele da forma como ele foi feito para ser aplicado, de forma com um atomizador. O Soleil Blanc que eu apliquei com o atomizador também estava muito intenso. Ele é intenso. Não acho um perfume difusivo, eu acho que é um perfume que você precisa, então, de 2 metros de distância para que alguém note o perfume que você está, porque ele tem notas intensas, então ele será intenso, será substantivo, mas não o acho muito difusivo. La Vie est Belle é os 3, intenso, difusivo e substantivo sobre a pele. Ficou claro para vocês o que é difusão? Então, difusão é quando você aplica o perfume e o perfume se expande. E isso não só na hora que você aplica, mas também durante todo o dia que você estiver usando, o quanto ele vai difundir enquanto você passa. Ah, não falamos de rastro. E isso deve ser algo delicado, não precisa ser tão intenso a ponto de encher todo o ar. E se você ama tabu, por exemplo, faça um favor perto de mim, não passe tanto, tá? Tem um respeito por tabu que vocês não podem imaginar, respeito demais, acho um sacrilégio terem feito com tabu que fizeram a ponto de ele não ser mais propagado, ninguém conhecer mais o conceito. Aliás, vejam meu vídeo, que respeito que eu tenho por tabu, mas não é para encher o ar não, tá? Um pouquinho só já basta. Para vocês terem ideia, tabu para mim, uma passada só, e não é no pulso não, é no tornozelo, porque ele deixa rastro, ele é intenso, ele é difusivo, ele é tudo num perfume, mas muito, muito forte. Então, nós falamos da difusão, nós falamos sobre o rastro tem uma palavrinha francesa para ele, que é silage. E muitos de vocês usam essa palavra, silage, que é quando você passa e deixa esse rastro, ou trail. Intensidade, que é o quanto esse perfume se faz sentir durante o dia. Isso não significa a difusão, é o quanto ele continua intenso durante o dia, então ele é um perfume intenso. E, aliás, a intensidade atual de um perfume, para um perfume ser lançado como um bom perfume, a intensidade medida mundialmente é de 6 horas. Após 6 horas, ele tem que ficar a uns 5 a 10 centímetros da pele.
Isso é um perfume intenso, considerado intenso na perfumaria. Se vocês acham que depois de 6 horas vocês têm que ficar aproximando o nariz aqui e acham isso pouco, saibam que na perfumaria isso já é classificado como intenso. Talvez a nossa própria forma de avaliar um perfume é que esteja mudando. Nós queremos sempre mais. É a mesma coisa com desodorante, gente. O pessoal quer 24, 48, 72 horas de proteção. Para quê? Para não tomar banho? Num país como o nosso, a gente pergunta, mas por quê? Nós tomamos banho uma vez por dia, pelo menos, e em alguns estados, os mais limpinhos, nossos queridos nordestinos, tomam 3 banhos por dia, alguns 4, alguns me falam que até 5. Haja povo limpo nesse país, hein? Tá tudo lá em cima, viu, gente? Porque aqui acho que tem gente usando desodorante 48 horas. Com o frio que fez esses dias, tenho certeza que teve gente que tomou banho feijoada, sabe? Deu banho feijoada no cachorro, pata, rabo e focinho só. O banhinho feijoada. Ou seja, muitos dos conceitos do porquê nascem essa história de perfumes que durem 24 horas sobre a pele ou desodorantes que durem 72 horas nascem de necessidades locais. E aí, quando vem para outras regiões, ninguém entende isso. Assim como nos Estados Unidos, há problemas quando você usa perfumes muito intensos. Uma pessoa me escreveu esses dias que mora no Japão e que já viu uma pessoa ser demitida por ter um perfume muito intenso que incomodava os outros companheiros. Muitas pessoas também nos Estados Unidos perguntam se esse perfume é apropriado para trabalhar. Aqui no Brasil também, dependendo da localidade ou do tipo de trabalho que você tenha, um perfume pode ser incômodo. Por exemplo, se você trabalha em hospitais, se você trabalha em casas de repouso, trabalha com a área médica em geral, se você é fisioterapeuta, massagista, todas essas funções podem ser um problema. Se você pega um paciente que está com enxaqueca, que está com alguma disfunção e odores podem ser um problema e você entra num ambiente assim, então você está num ambiente mais esterilizado, num ambiente mais controlado em todos os aspectos de som, de luz. Tem de ser de odor também. E quem vai visitar tem que ter bom senso e não usar o seu perfume só porque gosta e invadir esse espaço de uma pessoa que está querendo voltar à sua normalidade. Espero que vocês tenham curtido esses momentos da gente avaliar juntos um perfume. Faça essa experiência com o seu perfume. Se você precisa perguntar para alguém tudo isso, para você ter certeza se o perfume é intenso, se o perfume é substantivo, se o perfume é difuso, somente a difusão. A difusão eu acho que é mais complicada para você descobrir sozinho se o seu perfume é difuso. Então é legal você perguntar para outra pessoa: você está sentindo meu cheiro? Porque muitas vezes a gente está envelopado pelo perfume, né? Eu chamo de envelopado quando ele está rente à sua pele, até uns 40 centímetros assim, e a gente caminha e vai sentindo o perfume e se agrada muito disso. Mas muitas vezes essa difusão alcança 1, 2 metros de distância, então, e isso é comprovado também pelo rastro ou pela silagem. Quando alguém olha para trás, bom, pode olhar para trás porque você é bonito ou bonita também, mas quando alguém fala ou repara no seu perfume e faz você saber que esse perfume deixou rastro. Então a difusão, o rastro, em geral, alguém vai falar ou você pode perguntar para alguém com quem você more ou com quem você esteja sempre. Já a substantividade e a intensidade, você mesmo vai saber se seu perfume tem, porque ele vai durar muitas e muitas horas sobre a pele, você vai estar lá assistindo TV 10 horas depois de ter passado o perfume, ou foi para uma festa, foi trabalhar, depois foi para um happy hour, um evento à noite, foi no cinema e só voltou muito tempo depois e o perfume estava lá, rentinho à pele, é porque o perfume é intenso, sim.
Espero que vocês tenham curtido e venham aqui trazer suas dúvidas. Eu sei que esses termos são um pouco específicos da perfumaria, mas vocês já estão ficando que nem franceses já. Muitos de vocês têm um vocabulário muito bom para falar de perfumes. Ninguém mais fala, é docinho, é levinho, é fraquinho. Não, o vocabulário de vocês está rico e eu tô amando isso cada dia mais. Por isso, eu convido vocês a saberem cada vez mais sobre a perfumaria, a fortalecer, a engrossar esse vocabulário e se tornarem craques aqui na perfumaria, avaliadores pessoais, todo mundo, e falando muito bem dos seus amores e dos seus perfumes. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.